Bom dia. E falo também feliz parabéns pelo Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres. E como é bom ser mulher, certo? E nós sabemos o que é mulher, né? Nós sabemos. Tá bom. É um prazer estar com vocês de novo. Uma alegria estar aqui para compartilhar da palavra de Deus. É um tema muito perto do meu coração, porque tudo que nós fazemos que nos tira da nossa zona de conforto exige coragem. E aqui não é minha zona de conforto. Mas eu amo a palavra de Deus, eu amo ao Senhor. Eu tenho alegria em compartilhar o que Ele tem me ensinado e está me ensinando. E espero que seja uma bênção para vocês também. Pensando nesse Dia das Mulheres, pensando em mulheres em geral no nosso mundo, podemos ver que a situação das mulheres tem mudado muito ao longo dos anos. Como consequência do pecado no nosso mundo, as mulheres em particular, não só as mulheres, mas as mulheres em particular têm passado por situações bem difíceis. Nós sabemos disso na história do nosso mundo. Isso porque a sociedade, a humanidade como um todo, tem se desviado e se desvia cada vez mais do plano de Deus, que Ele tem para homens e para mulheres, que Ele criou. Por isso, tantas lutas por parte, vamos focar nas mulheres hoje, por parte das mulheres, para mudar situações injustas que elas enfrentam e até perigosas no nosso mundo. Mas nós nunca podemos nos esquecer que esta luta contra situações causadas pelo pecado e as soluções que nós mulheres batalhamos para oferecer e pôr em ação são no máximo superficiais e temporárias. Porque o problema real não está na situação. O problema não está nas condições, o problema está no coração. Coração das mulheres, coração dos homens, o coração do ser humano. E a única pessoa capaz de transformar corações é Deus. E se nós olharmos para a nossa sociedade hoje em dia, a gente percebe que muita coisa realmente tem melhorado para as mulheres, pelo menos no Brasil, em outros países, tem lugares onde a situação continua bem difícil. Mas realmente algumas coisas têm melhorado para nós. E nós somos gratas por isso. Mas sabe o que eu percebo e me deixa triste? É que mesmo nos lugares onde há progresso e mudança positiva, mesmo nesses lugares, eu acho que eu posso dizer que a grande maioria das mulheres não está feliz. A gente continua infeliz. Nós continuamos não contentes, muitas vezes não conseguindo a realização que a gente achava que ia conquistar, mesmo tendo mais oportunidades e liberdades para isso. Em vez disso, vemos muitas mulheres inquietas, sempre correndo atrás daquela mais uma coisa que vai me fazer feliz. Então aquele vazio continua, buscando identidade, buscando valor, buscando confirmação que somos pessoas importantes, buscando relacionamentos de amor verdadeiro, buscando carreiras que nos preencham e nos façam sentir realizadas. Buscando sucesso, buscando tudo isso. Mesmo conquistando muito mais do que mulheres em outros países, talvez. Continuamos confusas, inseguras e com medo. Eu estava lendo até hoje cedo que a depressão e a ansiedade, não só entre as mulheres, mas entre as pessoas do mundo, nas pessoas do mundo, está num nível maior do que nunca. Nós progredimos em tantas formas, né? De tantas formas. Eu já tenho uma certa idade, né? Então essa questão de inteligência artificial me deixa apavorada, gente. Eu não sei o que é isso, mas eu não gosto, não. Mas sabe, a gente progride tanto e também dá um monte de passo para trás, ou continua no mesmo lugar, se eu posso dizer assim. Continuamos tristes, insatisfeitas e com medo. Com medo. Porque a nossa sociedade não se aproxima mais de Deus. Muito pelo contrário, sempre mais longe. Sempre rejeitando mais aquilo que Ele diz. E achando que o ser humano é quem deve ser adorado. Ele é capaz de mudar e resolver tudo. Pode mudar o gênero das pessoas, pode mudar o clima do mundo. Somos nós. Só que não, né? Nós sabemos que isso não é verdade e por isso tanta tristeza e confusão e medo no nosso mundo.
Claro que a pessoa atrás disso é o inimigo de Deus, Satanás. Nós sabemos. E é ele que cega os olhos das pessoas para não enxergarem a verdade. Mas talvez falta um pouco de coragem da nossa parte, que conhecemos a verdade, de falar para os outros também. Graças a Deus, graças à graça de Deus, eu creio que a maioria de vocês que estão aqui já ouviram e já creram nas boas notícias, que não é necessário andar longe de Deus no medo e na tristeza assim. Que Ele criou um caminho para nos trazer para perto dEle de novo. Eu não conheço a maioria de vocês. Eu espero que você já encontrou esse caminho em Jesus Cristo. Ele nos oferece perdão, uma nova vida, a mudança, a transformação do coração, para nós podermos viver bem, seja qual for a nossa situação, viver bem com Ele, desfrutando da verdadeira alegria e paz que só Ele pode nos dar. O preço disso foi muito alto, a vida do seu próprio filho, que tomou para si o meu castigo, que eu merecia por meu pecado. A minha pena de morte, Ele tomou sobre si. Ele morreu no meu lugar e no seu. Ele me libertou do medo da morte. Ele me libertou da morte e me deu vida eterna. E ressuscitou no terceiro dia para provar que realmente foi completa a nossa salvação. Infelizmente, vivemos num mundo onde essa boa notícia é rejeitada por grande parte das pessoas que vivem aqui. Nós estamos vivendo, se você é filho de Deus por fé em Jesus, nós estamos vivendo num território inimigo. O nosso mundo, no momento, é dominado por Satanás, por permissão de Deus. Mas é assim. Então, nós estamos vivendo num ambiente que exige coragem para você se manter firme nesta fé. E é dessa coragem que nós vamos falar hoje, sim. Não a coragem para conquistar nossos direitos, a coragem de nos mantermos inabaláveis e firmes neste território inimigo onde vivemos. E, ao mesmo tempo, está demonstrando o amor de Deus. E essa nova vida, essa boa notícia que pode transformar vidas. Esse tema que foi escolhido aqui será trabalhado, como já foi falado, o ano inteiro. Então, hoje eu gostaria de simplesmente começar a nossa conversa sobre isso e focar neste versículo que foi escolhido como o tema. Eu amo esse versículo. Ele tem sido a minha âncora muitas vezes, porque eu não sou uma pessoa corajosa. Tem pessoas que são, né? Pessoas que pulam de paraquedas, fazem umas coisas assim, meu Deus, não sou eu. Eu gosto de ter o pé no chão, no meu lugarzinho, no meu cantinho. E Deus tantas vezes me dá um empurrão para cá e para lá, e eu... Mas a gente vai, porque a gente tem coragem que Cristo dá. E esse versículo, nesses momentos, é que me dá essa coragem. Pois Deus não nos deu... Já decoraram? Fica titico, gente, ó. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Algumas versões vão falar de moderação ou de autocontrole. Mesma coisa. Antes da gente continuar, eu quero orar mais uma vez, porque eu posso passar muitas ideias que eu tenho, eu não quero fazer isso. Eu quero falar o que Deus diz. Que Ele me use para falar o que Ele quer. Senhor, o Senhor nos fez mulheres e nós somos muito gratas por isso. Eu sei que o Senhor tem um plano especial e bom para cada mulher aqui. E eu sei que isso começa com uma vida nova em Jesus Cristo. Se há alguma mulher aqui que ainda não tem essa vida nova que Jesus Cristo dá, que antes de sair daqui para casa, que ela converse com alguém daqui, para buscar e saber como te encontrar, como entregar a vida para ti. Mas nos ajude agora, como filhas de Deus, a focar em sua palavra e entender como nós podemos ser mais corajosas em Cristo. É que eu peço em nome de Jesus. Primeiro, olhando para esse versículo, gente, eu estou com a minha Bíblia aqui, não é só enfeite, é que eu coloquei os versículos no meu papel para não ficar abrindo, fechando, e daí demora mais, né? Então, é por isso. Mas, primeiro fala do que Deus não nos dá. O que Ele não nos dá? Ele não nos dá o espírito de covardia, certo? Isso é algo que Deus não nos dá. O que é esse espírito de covardia? Não é um espírito que baixa em nós, não.
outra maneira, outra versão que eu li, fala assim, que o Espírito de Deus não produz em nós covardia. Talvez seja melhor entender dessa forma. Nunca o Espírito de Deus vai me fazer sentir covardia. Então, se eu estou com um medo incontrolável, que está me prendendo, escravizando e mudando a minha maneira de viver, isso não vem de Deus, não. Se eu digo que eu não consigo fazer o que Deus quer que eu faça, eu tenho, isso não vem de Deus. Então, é isso que ele está falando aqui. Às vezes dá um pouco de confusão, porque a gente fala de temor do Senhor, né? Que também quer dizer medo. Então, eu preciso ter temor do Senhor, mas não posso ter medo. Não posso. É uma diferença. São palavras diferentes. Essa palavra usada aqui quer dizer covardia mesmo. Timidez, de se sentir presa, de ser incapaz de fazer o que eu tenho que fazer por causa do medo. Agora, o temor do Senhor é outra palavra, que é um pouco de medo, sim. Quando a gente considera quem é o nosso Deus. A gente tem que ter esse medo. Gente, ele não é um ser humano grandão. Ele é outra coisa, inimaginável, inexplicável, mas que nos ama. E diante de tudo isso, nós deveremos sim sentir uma reverência, um medo, uma reverência muito profunda. Mas o medo, vamos falar a verdade, o medo às vezes é útil. Eu tenho, como já foi falado, um monte de neto. Os pequenininhos têm uns maluquinhos, gente. Não tem medo de nada. Você tem filho, irmão, neto assim? Tem piscina, vai pular. Sabe nadar? Não. Tem bicho, vai comer. Sabe? Não tem medo nenhum. Então, às vezes, o medo é bom. Né? Você vê uma cobra, você foge, porque você tem medo. Que bom, é bom fugir de cobra. Você tem uma prova, você vai estudar. Você tem medo de tirar 0. Isso é bom também. E assim, o medo pode ser útil. Mas aqui a gente está falando do medo que toma conta de mim. Que me impede de fazer aquilo que eu preciso e posso fazer. Porque eu sou filha de Deus e Ele me pediu isso, me falou isso, me capacita para isso. Olha, não é nunca sentir medo. Vindo para cá no meu carrinho, meu estômago estava assim, meu Deus. O medinho está lá, mas é agir apesar do medo, porque eu tenho a coragem de Cristo. Então, este medo que me controla é porque eu estou me rendendo e cedendo a Ele. Do que a gente tem medo? Além de barata. Barata, nem vou falar. Do que vocês têm medo, por exemplo? Qual seria um medo que às vezes nos paralisa um pouco? Por exemplo, vou dar um por exemplo, tá? Às vezes nós tememos as pessoas, o que elas vão falar, o que elas vão pensar de mim. Eu vejo aquele olhar no rosto de alguém e já sei, eu já crio uma história. Ai, que medo, ela está pensando isso de mim. Essa pessoa nem me viu. E eu já crio esse medo de pessoas, o que elas vão falar. O que mais? Vou ter que falar sozinha hoje, né? Tá bom. Medo de perder o controle. Como se a gente tivesse, né? Mas vamos fingir que a gente tem. Não temos. Mas mesmo medo de perder o controle. Foge alguma coisa do meu controle, eu já fico apavorada. Medo do nosso mundo, gente. Que mundo é esse que a gente vive, né? A gente fica também alimentando esse medo, ouvindo notícia, ouvindo jornal, vendo em todas as mídias possíveis o que está acontecendo, só isso que fica entrando na nossa cabeça. E por que será que a gente fica com medo, né? E é uma coisa que nós não podemos controlar. Às vezes a gente tem medo de nunca sair do lugar. Eu estou presa aqui nessa situação. E isso nos paralisa. A gente não consegue sair de lá. Eu nunca vou conseguir conquistar mais nada. Eu nunca vou conseguir que nem ela e ela e ela. E esse medo nos prende. Por outro lado, mas a gente tem medo de sair da zona do conforto também, né? Não. Não me chama para fazer nada, não. Eu não sei, ela faz melhor. E eu estou bem aqui no meu cantinho. O medo de falhar nos faz pensar assim. O medo é uma das armas prediletas do nosso inimigo. Ele não pode tocar nos filhos e nas filhas de Deus diretamente. Nós pertencemos a Deus, Deus nos protege. E o inimigo tem que se submeter à vontade do Rei dos Reis. Mas ele é ótimo nessa questão de nos assustar. 1 Pedro 5, 8 e 9, eu vou ler aqui do meu papel, diz assim:
Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Esse leão não pode me morder, mas ele pode me assustar sim. Rugindo, fazendo barulho ao meu redor. Não de vez em quando, mas sempre. Isso me assusta. E se eu ficar olhando para ele, vou ficar com mais medo ainda. Eu tenho recurso, diz. Resistam-lhe firmes na fé. Outro lugar onde fala disso, eu ouvi um estudo muito interessante outro dia. Uma mulher que estava ensinando sobre a armadura de Deus que nós temos, sabe? Em Efésios 6. E nós temos o escudo da fé, que é para nos proteger contra os dardos inflamados do inimigo, diz, né? Aquelas flechas com fogo que ele fica lançando na gente, assim. De novo, ele não pode nos atingir diretamente. Nós somos filhas de Deus, protegidas por ele, se você tem Cristo como Salvador. Ele está debaixo do comando sempre de Deus. Porém, ela falou assim, e se esses dardos não têm como alvo a nossa pessoa? E se o diabo só está tentando tocar fogo em tudo ao nosso redor? É um relacionamento ruim que estoura aqui, é uma situação financeira ali, e coisas estourando, e a gente assim, ai meu Deus, ai meu Deus. Ele faz isso com a gente. Esses dardos inflamados são para criar medo em nós e nos paralisar e tirar os nossos olhos de Cristo, de onde vem a nossa coragem. Tudo isso me fez lembrar da pandemia, né, gente? Nossa, falar de medo igual a pandemia. Todo mundo ficou tão apavorado que a gente nem de casa saía, não foi? Ouvíamos tantas coisas, está acontecendo isso lá, isso aqui, faz isso, não faz aquilo, não faz. Exatamente isso, os dardos inflamados, criando pânico no mundo inteiro. E o medo tomando conta, e as pessoas com medo de fazer qualquer coisa. Eu não estou dizendo aqui que a gente tinha que ignorar aquilo lá, foi um problema real, mas eu estou dizendo esse sentimento, ele sempre está tentando criar em nós. Mas nós não estamos à mercê desse inimigo, não. Nós temos recursos. E este versículo que nós temos aqui nos fala de pelo menos 3 coisas, 3 defesas, 3 recursos que Deus nos dá para viver com coragem numa situação assim, no nosso mundo e numa situação assim. Agora, esse livro de 2 Timóteo na Palavra de Deus, o contexto rapidinho é o seguinte, vocês devem saber, conhecer já. Mas o apóstolo Paulo, que era missionário, espalhando a mensagem das boas novas de Cristo por todo o mundo conhecido da época, ele tinha passado uns anos numa cidade chamada Éfeso, com este moço Timóteo, que ele estava treinando, discipulando para ser o pastor daquela igreja. Estava indo muito bem. Só que daí Paulo foi embora, ele não foi chamado para ser pastor num lugar, ele foi chamado para viajar, espalhar as boas novas em todo lugar, e Timóteo ficou lá sozinho. E pelo jeito, ele era uma pessoa meio tímida, não era assim, né, forte, corajoso como Paulo. E ele estava apavorado pelo jeito, pela carta que a gente lê. E Paulo está falando, Timóteo, esse espírito de medo que você está sentindo não vem de Deus, não. Porque olha o que ele te dá. Talvez Timóteo estivesse com medo das pessoas, como nós ficamos, criticando, comparando. Ele não prega tão bem quanto Paulo. Sabe essas coisas que a gente não faz? Não, mas acontecem. Ou com medo de assumir essa responsabilidade. Como que eu vou pregar um sermão igual ao Paulo? Eu não consigo. Este medo estava tomando conta de Timóteo. E perseguição, gente. Na época, ele sofria muito mais do que nós com isso. Todos esses medos tomando conta de Timóteo. E Paulo dizendo, Timóteo, isso não vem de Deus. Em nossas vidas isso acontece também. Eu não sou pastor, você não é pastor, a gente não comanda uma igreja, mas cada uma de nós aqui que é filha de Deus tem alguma coisa que Deus tem para você fazer. Pode ser estar em casa, cuidando do seu lar, do seu marido, criando seus filhos para amar e seguir a Deus. Pode ser no lugar de trabalho, de escola, onde você está, mantendo a sua integridade e firmeza em Cristo ali, sendo uma luz ali, é um ministério que Deus te deu. Pode ser aqui também, na igreja, em tantas coisas que acontecem aqui, participar, também podemos fazer isso. E o medo também pode nos impedir de agir como Deus quer que a gente haja nessas situações. Achar que nós somos incapazes de fazer. Não podemos deixar o medo
nos paralisar desta forma. Porque eu estou pensando, quando eu falo que eu estou com medo e não consigo, primeiro, eu estou duvidando de Deus. E segundo, eu estou dizendo que porque tudo depende de mim e eu não consigo, mas tudo não depende de nós. Muito pelo contrário, nós temos que aprender a depender de Deus. E, ó, gente, essa é uma das expressões que a gente sempre fala na igreja, né? Tem que depender de Deus. O que isso quer dizer? Eu sou cristã, eu conheço a Cristo desde os 12 anos. Fui criada num ambiente maravilhoso cristão também. E às vezes ainda tenho dificuldade com essas expressões. O que isso quer dizer? O que eu tenho que fazer para depender de Deus? E eu vou tentar deixar um pouquinho disso com vocês hoje que eu tenho aprendido. Agora, é importante a gente prestar atenção numa coisa, que este poder que Deus nos dá, esses recursos que Ele nos dá, Ele não nos dá essas coisas para a gente poder fazer, então, o que eu quero. Ai, Deus me capacita para buscar os meus sonhos. Eu nunca li esse versículo na Bíblia, acho que não tem. Ele me capacita, Ele me dá os recursos para fazer o que Ele programou, planejou, me desenhou para ser. Este programa Feminilidade fala exatamente disso. E muita gente não gosta não, porque eu tenho os meus sonhos, poxa vida, eu quero. E Deus vai deixar a gente ir atrás, até a gente cair e perceber, ixi, acho que não era isso não. Melhor seguir o que Ele tem. Então, quais são os nossos recursos? Primeiro é poder. De novo, não é poder para fazer o que eu quero, buscar os meus sonhos. É o poder para realizar aquilo que Deus me criou para realizar. Para ser a mulher que Deus me criou para ser. E quem sabe melhor do que Deus o que é melhor para mim? Ele me fez, Ele fez você. E Ele nos ama com amor que a gente nem pode expressar. Eu vou ler uns versículos que descrevem este amor, esse poder, amor vem depois, esse poder que Deus nos dá. Em Efésios 1, se você quiser ver depois, Efésios 1, 19 e 20 e capítulo 3, 20 também. Diz assim, Paulo escrevendo, eu oro para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos em Cristo. Olha essa parte. É o mesmo poder, este poder que Ele nos dá, é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Este é o grande poder que atua em nós e é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Este é o poder. Daí eu fico pensando, por que eu estou aqui me arrastando no chão, então? Onde está essa lacuna entre esse poder e a minha vida? E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Como eu acessar, se é essa palavra certa, não sei, trazer para mim, viver neste poder incrível que eu tenho em Cristo. Para fazer o que Ele planejou para mim. Para eu entender que é Ele que faz tudo através de... Aliás, tem um versículo que diz que esse poder fica mais forte na fraqueza. Não tem? 2 Coríntios, capítulo 12. Ai, mas eu não sei fazer nada, eu não sou ninguém. Que bom! É assim que Deus quer. Para que o poder fique bem evidente que esse poder não é seu. É de quem vive em você. E, gente, eu sei que isso bate de frente com o que falam por aí nesses movimentos feministas, que fortes são as mulheres que conquistam o que elas querem. São empoderadas para buscar os seus próprios sonhos, o que elas desejam e nunca conseguiram ter antes, sei lá. Que colocam em primeiro lugar os seus sonhos para realizar o que elas querem e buscam ser felizes, custe o que custar. Isso sim é mulher forte, não é? Essa mentalidade só vai dar a morte, como diz a palavra de Deus. Espiritual, não vai trazer alegria e nem a força. Nós não somos capazes. E muitas vezes as mulheres, talvez algumas aqui, que escolhem andar conforme o plano e o propósito de Deus revelado aqui, e são firmes nessas convicções, obedecendo a Deus, são desprezadas e menosprezadas pela sociedade. Falando que nós somos fracas e ultrapassadas e não entendemos a modernidade.
Mas sabe o que Jesus diz? Sem mim, o que eu posso fazer sem ele? Nada. Ele disse isso. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Mas peraí, você não faz um monte de coisa? O mundo não faz um monte de coisa sem Jesus? O que ele quis dizer com isso? Sem Cristo, eu não faço nada de valor real, de valor eterno. Não é possível. Posso realizar um monte de coisas que vão acabar. Vão cair por terra e sumir no pó. Mas coisas que valem a pena, que transformam vidas, que fazem impacto por Ele, que têm valor eterno, só por Ele. Sem Ele não é possível. E Ele diz, por outro lado, que quando eu tenho Ele, tudo posso naquele que me fortalece. Então isso não é fraqueza, isso é a força verdadeira. Não é o poder para ser extraordinária nesse mundo. Poucas são, aos olhos do mundo. É o poder para viver uma vida comum de uma forma extraordinária. Que vai marcar outras vidas de uma maneira que você nem perceba. Porque você está seguindo a Jesus. Ele nos dá poder e Ele nos dá o espírito do amor também. O amor de Deus. O poder de Deus e o amor de Deus. Talvez Timóteo estivesse duvidando deste amor. Como que Deus faz isso comigo? Me traz para essa igreja, a gente começa bem e leva o meu mentor embora, eu fico aqui sozinho. E Paulo está falando, Timóteo, esse medo não vem de Deus, Ele te ama. Essa palavra amor também tem sido muito banalizada hoje em dia, né? O que é amor? Nossa, eu amo tudo desde melancia até Deus, né? O que é amor? A gente é uma palavra tão judiada que a gente não entende o que ela quer dizer. Ainda mais nosso mundo é tão autocêntrico que o amor acaba sendo a respeito de mim, né? Sobre mim. A gente fala coisas assim como, falam para nós, né? Você precisa aprender a se amar primeiro. Isso é o mais importante. Que é pegar a palavra de Deus e torcer até não fazer mais sentido, né? Imagine, gente, não foi isso que Deus disse, nós vamos falar sobre isso agora porque não temos tempo. Ou coisas como, eu te amo se você me fizer feliz. Daí eu te amo. Ou eu te amo até o amor acabar. Ou eu te amo se for bom para mim. Então, tem sempre ser mim, ser para mim. E a gente vê tanto isso em filme, no mundo, em tudo, e às vezes sente isso também, que a gente acaba levando isso para o amor de Deus. Daí vem o medo. Nossa, eu pequei feio agora, acho que Deus não me ama mais, porque Ele só me ama se. Não, quando Deus não tem eu te amo se. O amor dele é incondicional. Ele nos ama, ponto. Ele é amor. Ele é a definição, a essência do amor. Ele não muda, então, portanto, o amor dele também não muda. Então, a gente tende a ter esses pensamentos errados a respeito do amor de Deus. Mas o amor dele é fundamentado no caráter dele, em quem ele é, não em nós, em quem nós somos ou produzimos ou não. Amor é ação e Deus age. Tem um versículo em 1 João que diz assim, o amor é isso, gente, João escrevendo, o amor é isso. Não nós amando a Deus, mas Deus nos amando e enviando o seu Filho para morrer no nosso lugar. Deus ama e, portanto, Ele age. O amor é ação. E Ele continua, porque diz em Romanos que Ele que deu o seu Filho, será que Ele não vai dar tudo o que a gente precisa, gente? Ele nos ama, mas a gente duvida e fica com medo. Não é o amor que conquistamos, não é o amor que merecemos, é o amor que vem pela graça de Deus. É o amor que nos causa dor às vezes. Porque Ele sabe que o pecado em nossas vidas vai nos destruir. Ele vai fazer de tudo para nos ajudar a nos afastarmos desse pecado. E às vezes dói. Muitas vezes dói. Isso é amor verdadeiro. Este é o amor que nós temos em Jesus. E por isso nós não precisamos temer. Eu tenho um amigo, ainda tenho, ele está no céu, mas ainda tenho, né? Ele está lá, eu estou aqui, mas eu tenho um amigo que pregava aqui, ele é americano e eu traduzia para ele. Gente, eu aprendi tanto com este homem. E uma coisa que ele falou, que eu nunca mais esqueci, é que Deus nos dá aqui também 2 pilares, onde eu posso me agarrar e ter a segurança completa e a coragem para continuar. O seu poder e o seu amor.
ele usava o texto de Salmo 62, onde encontramos essas mesmas palavras de novo para falar isso. O seu poder e o seu amor me sustentam. Porque ele falava assim, nós cremos que Deus pode, ele é Deus, ele pode tudo, mas nós nem sempre cremos que ele quer. Será que Deus quer me ajudar? Eu penso na minha vida, acho que não. Então nós temos essa dúvida. Mas ele nos assegura aqui, eu te dou poder e eu te dou amor. Não um ou outro. Em mim você tem a capacidade, o poder, a força e o meu amor. Por isso você pode ter coragem. Então, eu faço a pergunta. Olha os recursos, e tem muito mais na palavra de Deus, mas olha esses recursos que Deus nos dá. Por que a gente vive com medo? Por que a gente tem medo de obedecer e fazer o que Deus diz? Por que a gente fica tão presa nesse medo? Olha o que nós temos. Porque ele não diz, eu te darei um dia. Ele deu, é nosso. Ele já deu. Eu vou te dar se você merecer. Não, é nosso. Por que nós não, então, não temos a coragem para viver às vezes como precisamos? Por que as nossas vidas, nossas reações são movidas pelo medo tantas vezes? Será que as pessoas observando a minha vida conseguem ver coragem, confiança nesses recursos de Deus ou medo, que nem o resto do mundo? Estou vivendo igual ao mundo, no medo. Não é preciso a gente viver assim. E o terceiro recurso que nós temos aqui neste versículo, estou fazendo aqui porque está ali, né? Mas ali, está aqui em 2 Timóteo também. E ele nos ajuda a entender o como viver conforme esses recursos que Deus nos dá. Mais uma coisa que Deus nos dá é o equilíbrio. Literalmente, essa palavra quer dizer uma mente sã. Não insana. Uma mente sã. O que quer dizer isso? A capacidade de ver as coisas como elas realmente são. A capacidade de ver a realidade. Não o que eu imagino, ou o que as pessoas dizem. Eu consigo enxergar a realidade como ela realmente é. Porque o medo cria em nós uma vertigem espiritual. Alguém aqui já passou por essa questão de vertigem? Como é que chama? Labirintite, essas coisas? Ai, nossa, meu marido teve uma crise, eu nunca tinha visto isso antes. É assustador, né? Não é? Quem já passou? Você jura? Você tem certeza de que o mundo, o quarto, a sala está girando? Só que ela não está. Ela está parada ali, mas nos seus olhos, a sua mente, a sua cabeça está vendo tudo girando e você não consegue nem ficar em pé. Você está vendo algo que não é real. E isso está te causando pavor, e insegurança, e desequilíbrio. A vertigem espiritual é assim. O medo, as situações, aqueles dardos inflamados, as coisas que acontecem ao nosso redor, o mundo começa a girar e a gente pensa que está realmente girando e a gente não tem opção de segurar. Não, isso não é verdade. A verdade é o poder e o amor de Deus. Essa é a verdade. Mas quando os nossos olhos estão naquilo que está acontecendo, nas nossas emoções, a gente cria essa vertigem em nossas mentes e nossos corações, a gente vê tudo de uma forma exagerada ou distorcida. As coisas acontecem realmente, não é uma imaginação. Mas nós não conseguimos ver essas coisas através da lente do poder e do amor de Deus. Só através do nosso medo. Os desafios da vida podem nos levar a este tipo de medo que causa essa vertigem espiritual. Eu não vou abrir agora de novo, mas depois você pode ler um salmo que eu amo, o Salmo 73. Não foi Davi que escreveu esse, mas um homem que estava passando por isso, essa vertigem. Ele estava assim, Senhor, peraí, está tudo girando aqui, está tudo errado. Eu faço tudo certinho, vou na igreja, faço tudo, minha vida correta, e eu estou aqui sofrendo, com dificuldade de levar a vida, doente. E aquele cara lá, mau, desonesto, malandro, tem tudo. Casa com piscina, saúde, um bom emprego. O que está acontecendo aqui? Está tudo girando, está tudo errado. Ele estava nesse lugar. E a solução foi voltar para o templo que representa a presença de Deus.
E ele falou assim: quando eu entrei no templo, daí eu entendi. Daí eu voltei para a realidade. Que é, a história não acabou ainda. O fim está por vir. Deus ainda está trabalhando, ainda está agindo. Eu tenho seu poder e seu amor hoje. E ele voltou para ter a situação de ter uma mente sã. De entender o que realmente estava acontecendo. A dificuldade é que a realidade é invisível, né, gente? A gente não vê Deus com os olhos. A gente não, às vezes não consegue nem ver o poder dele agindo. Às vezes não sentimos o amor dele. Mas essas coisas não tiram a realidade do poder e do amor e da presença de Deus. Diz na Bíblia, né, que o que a gente não vê é o que é o eterno. É o que dura, é a realidade verdadeira. Então, é o Espírito de Deus que nos dá essa capacidade de ver a realidade invisível, ver o poder e o amor de Deus. Como que isso funciona na minha vida? É lindo tudo isso, é verdadeiro, eu vejo que vocês concordam comigo, mas como que eu vivo? Como que eu saio daqui e vivo nessa confiança e coragem do poder, do amor e do equilíbrio que Deus me dá? Porque diz em Romanos 8 que se eu permitir que a minha natureza humana controle o meu pensar, isso vai me levar à morte. Mas quando o Espírito controla o meu pensar, isso leva à vida e à paz. Eu tenho aprendido o seguinte: eu preciso renovar o meu pensar. Vocês veem como pensar é fundamental aqui, a nossa mente? Eu preciso renovar o meu pensar. E todo mundo já ouviu Romanos 12, né? Nos entregar como sacrifícios vivos, para não nos amoldar ao mundo, mas sermos transformados como? Alguém lembra? Pela renovação da nossa mente. Sem isso, o processo não vai. Eu preciso renovar a minha mente. E daí, continua dizendo, daí eu vou entender que o que Deus quer é bom. Está todo mundo dizendo que o que Deus quer é ridículo. Mas agora eu sei, eu vejo a realidade, é bom. Essa é a ferramenta, e a ferramenta principal que Deus usa para renovar a minha mente está aqui, ó, gente. A gente deve ter uns 15 desses em casa, né? Mas será que a gente lê? Infelizmente não é por osmose, né? Não dá para falar, vem, tem que ler. Tem que ler. Só assim que eu vou saber quem é esse Deus, como é esse poder, como é esse amor. Eu não tenho outra revelação de Deus para nós, gente. A não ser Jesus Cristo, e a história dele está aqui também. Nós precisamos. E eu falei para o meu marido hoje, falei, ai, poxa vida, é tão arroz e feijão isso daqui, todo mundo já sabe. Mas a gente não faz, né? Esse é o problema. Então, hoje, vamos encorajar uma outra a comer o arroz e feijão de novo. O básico, o que faz toda essa verdade linda ser realidade em nossas vidas. Jeremias 15:16 tem aquele versículo que diz assim: eu descobri as suas palavras e eu as devorei. Literalmente comi. Não sei se literalmente comeu, mas essa é a palavra. Isso trouxe alegria para mim. Porque eu sou teu. Ele entendeu de quem ele era quando ele leu a palavra. E quando a gente come alguma coisa, tipo o nosso café maravilhoso de hoje, isso que a gente come fica conosco, né? Oh, coisa ruim e coisa boa. O que a gente come, o corpo torna aquilo parte do corpo. E com a palavra de Deus é a mesma coisa. Quando eu leio, medito, penso, estudo, leio de novo, mastigo, isso se torna parte do meu pensar. Essa mente renovada que entende do poder de Deus e vê o amor de Deus. 2 Pedro 1:3, o versículo predileto meu e do meu marido. Que o poder de Deus tem dado a nós, olha a palavrinha, tudo é tudo, que eu preciso para viver uma vida que agrada a Deus. E como que ele faz isso? Por meio do conhecimento que temos de quem? Daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória. Você quer ter o poder, esse poder, para ter coragem e viver como Deus quer? Minhas irmãs, sem isso aqui é impossível.
sem conhecer a Jesus e a Deus mais, não é possível, a gente não consegue. Nós somos muito falhas, muito fracas, muito facilmente levadas pelas opiniões de tudo que a gente está ouvindo ao nosso redor. A palavra de Deus, e gente, ir à igreja é maravilhoso, básico, importante, fundamental. Ouvir um podcast legal, dependendo de quem for, né, que você está escutando. É devocional, maravilhoso. Mas, sabia que Deus quer falar com você e comigo? Não só por terceiros, mas você e Ele. Imagine você, se você tem marido, ou namorado, ou amigo, e se vocês só falassem através de terceiros. Coisas boas. Fala para meu marido que eu amo ele, tá? Tá, falou para ele. Fala para ela que eu também. Imagine que ridículo. Fala diretamente. Mesma coisa com Deus. Fala diretamente. Eu sei que é um livro grande, eu sei que é difícil. Então, uma mordidinha já está ótimo, gente. Um trecho para você levar para casa hoje e pensar, o que isso quer dizer para mim? E orar e pedir para Deus te ensinar. A gente gasta tanto tempo se informando sobre tantas coisas e depois fala que não tem tempo para isso. Mas isso aqui é a nossa vida. Né? Diz que a palavra de Deus, em Hebreus 12, diz que a palavra de Deus é poderosa, porque é a palavra de Deus. E não só conhecer, mas daí tem que fazer o que ele diz, né? A gente vem para a igreja, canta, ouve, que lindo, vai para casa e esqueceu de tudo. E a gente não pratica o que a gente ouve da parte de Deus. Obediência é igual a crer. É impossível crer sem obedecer. É impossível obedecer sem crer. Elas andam juntas. Se eu não estou obedecendo, eu não estou crendo em Deus. E a obediência é a coragem de fazer o que Deus diz, independente das consequências. Poxa vida, se eu fizer isso que Deus falar, ninguém vai ser meu amigo mais. Ou, né, eu vou ter que deixar isso de lado, ou vão rir de mim, ou, eu não sei. Vai acontecer alguma coisa. Mas a coragem da obediência fala, não faz mal, porque a realidade é que a única vida e poder e amor e paz estão em Deus. E também independente das circunstâncias. O que a gente ouve muito, né? Nós fazemos muito. Eu sei que Deus disse isso, mas olha, veja bem, na minha situação, acho que não vai dar. A gente faz isso também, né? Eu faço isso. Me lembro das nossas filhas quando eram pequenas. Mas escuta aqui, eu não falei para você limpar o quarto? Sim, mãe, mas, né? Sim, mas, virou meme em casa. Sim, mas, não nada de sim, mas por aqui, né? A gente cria desculpas. Isso não é obediência, também não. Não é nunca sentir medo, às vezes dá medo, fazer o que Deus diz. É obedecer apesar do medo, vencendo o medo e não deixando o medo vencer. Eu tenho uma devocional que eu gosto de usar muito e ele diz algo mais ou menos assim. O menor passinho de obediência que você tomar, o menor, nada estrambólico, não, o melhor passinho já abre para você todos os recursos de Deus. Ele só espera isso de nós. Tempo com o povo de Deus aqui também nos ajuda a vencer o medo. Ouvir uma ou outra falando do que Deus está falando, confirmando aquilo que nós estamos vivendo em nossas vidas. Aliás, Tito fala, né, que as mulheres devem fazer isso, ajudar uma ou outra no andar de fé. E nunca podemos esquecer que Deus usa as dificuldades para nos ajudar a lembrar quem Ele é, nos ajudar a depender do poder dEle e não do meu, confiar no amor dEle, e nós precisamos lembrar que isso faz parte também do processo para nós de crescimento em Cristo. Sabe, Deus poderia fazer assim quando a gente entrega o coração a Jesus, já com um toque de mágica, pim, agora você tem poder, amor, sabedoria, paz para sempre. Próximo, ele poderia fazer isso, claro, ele pode fazer o que ele quer, mas ele não fez isso. Ele nos salvou completamente. Somos filhas de Deus para sempre. Mas o processo de aprender a viver assim, ele quer cooperar conosco. Ele espera uma resposta nossa. E eu vou crescer ou não dependendo de mim. Deus não faz o que eu posso fazer. Ele não me força a obedecer. Eu escolho isso e eu posso porque Cristo vive em mim. Isso não é meu poder. Isso é poder da vida de Cristo em mim.
João 14,16 usa essa palavra covardia. É o único outro lugar onde essa palavra aparece. E diz assim, Jesus falando para os discípulos, um pouquinho antes dele ir embora, e eles estavam apavorados, não entendendo o que estava acontecendo. Jesus estava falando coisas estranhas de morrer, de se ressuscitar, de ir embora. E eles estavam com muito medo. E Jesus falou, eu deixo um presente para vocês. A minha paz. A minha plena paz. Quer dizer, falta de medo, né? E essa paz que eu dou não é que nem o mundo dá. Portanto, eu estou dando essa paz para você agora, a parte de vocês. Não permitam que o medo tome conta. Na versão oficial está assim. Não se aflijam, não tenham medo, é uma escolha deles. Jesus dá a paz, eu escolho se eu vou confiar e receber essa paz ou não, ou se eu vou permitir que o medo tome conta. Entendem? É um processo cooperativo. Você está fazendo sua parte, eu estou fazendo a minha? Se eu estou com dificuldade de perceber qualquer crescimento na minha vida cristã, olha aqui, ó, não para Deus. Ele está lá, fiel, completamente, dando todos os recursos possíveis. Eu que não estou me aproveitando disso. Deixa eu te dar um exemplo. Quando nós mudamos para o Brasil, eu fui criada aqui, história longa. Enfim, quando nós voltamos para o Brasil, eu não estava mais acostumada a dirigir manual, sabe? Mas eu tinha que dirigir. A gente mora lá, longe de tudo, para levar as crianças para a escola. Não podia ficar dependendo do meu marido. Ah, gente, que medo. E nem tinha trânsito naquela época, era muitos anos atrás. Só que Atibaia e Bragança assim, né? Sobe, desce, meu Deus. No manual, você está lá na subida, no farol, você... e agora eu não consigo sair daqui, eu estou presa. Eu passei por muito medo. Eu conheço várias mãezinhas também que falam isso para mim. Eu preciso dirigir, mas eu tenho medo. É a vontade de Deus que você dirige? É um princípio bíblico? Não, mas é algo que você pode fazer, tem a capacidade. Tira a carta primeiro, é bom, né? Mas, né, melhor. Mas você pode, isso vai ajudar a sua família. E você está deixando o medo te prender. Isso não vem de Deus. Então vamos lá. O que a gente faz? Qual o processo? Tira a carta. Dá uma treinada. Pensa em quem Deus é. Que Ele me dá o espírito de poder, de capacidade quando eu confio nele. Ele me ama, Ele está me ouvindo. Ora, pega o carro e vai. Assim. Mas eu não consigo. Não, você não quer. Porque você tem o poder de Deus, que a gente leu o tamanho desse poder. Primeiro dia, eu suei frio, chorei, foi tudo, foi horrível. E o dia seguinte, para entrar de novo. Ainda bem que eu não bati o carro, acho que eu não... daí é outro processo, né? Mas não podemos deixar o medo nos controlar, nem nesses mínimos detalhes da vida. E aqui, ministério da igreja? Alguém já te pediu para fazer alguma coisa e você, não, eu não consigo, é muito difícil, eu não tenho jeito para isso. E daí você volta para casa e não se envolve. Isso não vem de Deus. Alguma coisa que Ele tem para você fazer, se você é dessa igreja ou se você é de outra, na sua. Alguma coisa para participar. E se é uma coisa que te dá medo, dê glória a Deus, porque na fraqueza é que Ele brilha o poder dEle. Escolha alguma coisa, peça para Deus trazer alguma oportunidade para você. Pense em quem Ele é e os recursos que Ele te dá, medite nisso, na palavra, converse com Ele. Se prepare, se é para dar uma aula para criança, estuda, prepara, faz a sua parte. Estou com medo ainda? Que bom. Ora e vai dar aula. O resultado não depende de você, depende de Deus. Ele que faz crescer. Criar filhos. Quem cria filhos sabe que a gente passa metade da nossa vida como mãe. Estou fracassando, eu não sei o que eu estou fazendo, vai dar tudo errado. Continua. Invista tempo aqui. O que Deus diz? Ele é o pai perfeito. O que Ele diz? Aprenda, busca conselho de mulheres que você sabe que criaram os filhos no caminho do Senhor. Conversa, busca, ora e continua. Não desista. Quando o inimigo tacar aqueles dardos inflamados e criança ficando tudo maluco ao seu redor, senta, ora e vamos de novo. Caiu? Levanta, vamos de novo. Isso é coragem. Coragem é não desistir.
Porque nós temos todos esses recursos. E obedecer algo difícil? Vocês gostam daquele versículo que fala assim, mulheres, submetam-se aos seus maridos. Mas é a ordem de Deus. Mas o que isso quer dizer? Não fica ouvindo os palpites por aí do mundo que isso significa. Eles não sabem. Olha aqui, estuda aqui. O que quer dizer? Eu não sei, vou procurar alguém que sabe a Bíblia melhor. Vamos descobrir. E assim que eu entender o que isso quer dizer, continuo gostando muito. Mas Deus falou, é bom, vou fazer. E você não vai acreditar no que vai acontecer no seu casamento. Vá por mim, já passei por isso. Não vou contar a minha história, que é muito feia. E não temos tempo. E olhando para o nosso mundo aí fora, gente. Você está com medo porque você pensa no seu futuro, o futuro dos seus filhos, seus netos? Eu fico com medo às vezes. Meu Deus, que mundo é esse onde os meus netos vão... Gente, pense em Daniel, em Esther. Olha o que Deus fez. Porque os pais foram fiéis. O futuro está na mão dele. Ele vai dar poder e amor e equilíbrio para os meus filhos também, para os meus netos. Pense nisso. A mente no lugar certo. É um processo. E continue levantando sempre. A coragem necessária para isso é real. Mas é possível. Porque vem de Deus. E Ele vive em nós, quando nós temos Cristo como Salvador. Quando o leão está rugindo, os dardos com fogo voando ao nosso redor, a coragem para continuar, pensar e agir conforme em Deus, confiando em Deus, é possível quando mantemos as nossas mentes no foco. A bailarina não fica tonta porque ela mantém os olhos no foco. Não entendo isso como ela faz, mas é isso. Este é o meu foco. O meu Deus é meu foco. Mantenha a mente lá e aconteça o que acontecer, Ele vai te dar esse equilíbrio e poder e amor. Eu quero terminar com um poema, se eu posso dizer assim, uma música, na verdade, que uma amiga minha escreveu, só um pedacinho dela, que para mim resume o que a gente está falando aqui. É como se Jesus estivesse falando para nós e dizendo isso, olha, acima de tudo e acima de todos, continue me escolhendo. Quando vai escolher entre medo ou Cristo, continue escolhendo a Cristo. Quando você estiver fraca, diz Jesus, eu sou a sua força, o seu poder. Continue me escolhendo. Eu te fiz livre para andar sozinha ou andar comigo. Mas tudo que é meu, diz Jesus, nosso Deus, tudo que é meu é seu, se você continuar me escolhendo. E se você tem Cristo como Salvador, você tem a capacidade, a vida em você para escolher sempre Jesus. Lógico que a gente não faz isso, mas seja esse o nosso alvo. Escolher andar com Ele na coragem que Ele dá. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra é verdadeira e Tu és também verdadeiro. O Senhor nunca mente, nunca falha. Tudo que o Senhor diz é a realidade. O Senhor conhece cada coração aqui, cada necessidade. Mas uma coisa é igual para todas nós. Precisamos escolher de seguir. Se estamos caídas, nos ajude a levantar e olhar de novo para a Tua força e Teu amor. E ter essa mente equilibrada na Tua realidade. Nos ajude, Senhor, porque queremos, além de ter uma vida que te traga alegria, queremos mostrar essa vida para outros ao nosso redor. Obrigada por Jesus. Obrigada por seu amor. É no nome de Jesus que nós oramos.